Sejam todos bem-vindos ao PUVcast, mais um episódio de pessoas comuns que constroem o extraordinário, como você está acostumado aqui no nosso canal. Sejam bem-vindos. Meu nome é Júlio Pereira, para quem não me conhece, e continua sendo para quem me conhece também. Galera, hoje eu estou com uma pessoa especialíssima. É um convidado que eu queria trazer há muito tempo aqui para conversar com vocês. É uma pessoa que tem uma trajetória que é uma trajetória incrível de construção, de extraordinário, de totalmente fora do comum. E ele é um mentorado meu hoje, num ciclo individual, é uma pessoa muito próxima. Porém, o conteúdo dele vai se conectar muito com você, que tem vontade de construir algo grandioso, mas não vai herdar de ninguém, não vai ser um presente que você vai ganhar, vai ser algo que você vai poder construir a cada passo importante da tua vida. Então, vocês vão conhecer. Ele é professor de Direito Constitucional, ele é advogado, tem um escritório de advocacia incrível, lindo, acabei de vir de lá também agora. E a gente vai conversar sobre essa trajetória, essa construção do que ele chama de vida extraordinária. Então, com vocês, seja muito bem-vindo, Antônio Carlos, né? Doutor Antônio Carlos, mas eu vou chamar de Antônio Carlos do começo ao fim, porque a gente eu não sou seu cliente de advocacia, né? A gente é meio que irmãozão, meio amigo, meio mentor um do outro. A história é bem diferente, né? Na verdade, além de ser seu mentorado, eu sou seu fã. Eu sou fã da sua história, sou fã do seu jeito, sou fã do seu conhecimento e sou uma pessoa que é muito grata. Eu acho que eu construí muita coisa na minha vida e com certeza grande parte foi graças à sua ajuda, aos seus cursos, aos seus conselhos, à sua mentalidade de dar consciência, de me dar ferramentas. Talvez eu seja um Bruce Wayne que conseguiu o cinto de utilidades para virar Batman, graças a você. Então eu sou muito grato a esse cinto de utilidades que me ajuda hoje, já me ajudou muito e me ajuda e me ajudará ainda mais. Eu continuo conectado porque cada conversa com o Júlio é uma pós-graduação que a gente faz. Então eu tenho que só agradecer e estar sempre conectado para aprender, para pegar um pouquinho dessa mentalidade, desse jeito de construir o extraordinário de maneira simples, né? Porque às vezes parece que o extraordinário é ir para a lua e às vezes tem vários extraordinários perto da nossa casa, nossa empresa, com um amigo, no clube, e a gente está imaginando a lua e dá para fazer coisas extraordinárias com simplicidade, com verdade, e isso eu admiro muito em você, né, Júlio? Tudo que você fala é verdadeiro. Então, quanto mais a gente se aproxima, mais a gente confirma a verdade que ele fala, faz, tá na vida pessoal, tá na vida prática. Então, essa consistência, essa coerência me inunda, me abunda e me faz aprender e me energiza. É como falar com o Júlio, falar contigo, Júlio, é recarregar minha bateria. Então, eu te agradeço muito e é uma alegria estar aqui, poder compartilhar um pouco, poder estar perto de você mais um pouco. Caraca, obrigado. Eu que agradeço. Ó, é o seguinte, eu já vi que eu tô ferrado aqui, né, galera? Porque eu vou ter que ter vocabulário aqui para poder falar com esse cara, ó. Mas eu não tenho tanto vocabulário assim, então eu vou na minha e vai dar tudo certo. Gente, o Antônio Carlos, o que eu quero que vocês entendam? Ele é um cara muito inteligente. A estratégia mental dele é uma estratégia mental invejável pelo seguinte motivo. Eu fico pensando, de onde será que vem, né? Será que é das aulas da faculdade que você ministra? Será que é do meio que você viveu? Então eu queria que você tirasse esse mito da cabeça da galera, porque eu acho que você vai ter resposta para isso, que é um mito sobre eu quero construir algo grandioso, algo extraordinário, mas eu não sou uma pessoa extraordinária. Então eu não acredito que são pessoas extraordinárias que constroem o extraordinário. São pessoas comuns que constroem o extraordinário. O que você pode começar falando nesse podcast sobre sua trajetória, sobre sua vida, de provar, assim, sabe, colocar a prova de que, cara, não foi fácil, foi difícil. Eu chegar no ponto que eu tô hoje, deu trabalho, para que as pessoas se conectem e entendam que também funciona para elas e o que elas podem fazer. Então vamos começar por esse caminho aí. Eu acho que eu posso destacar, Júlio, duas lições de infância. A minha mãe era uma pessoa muito simples. Primeiro, quantos anos você tem? Eu tenho 38. 38, 38 anos, jovem assim, pra 85. caramba. Ah, meus 38. E minha mãe era muito, muito simples. Minha mãe fez o terceiro do fundamental, né? Hoje, né? O terceiro ano não tinha muito estudo,
foi cabeleireira, aí logo que esteve com meu pai, ficou só dona de casa, mas ela tinha na simplicidade, uma sabedoria. Então ela falava comigo, olha, não cospe pra cima que cai na testa, a língua escote da bunda. Ela tinha um vocabulário, uns Aí, ditados né? que eram muito interessantes e que me traziam sabedoria. Quem usa, cuida, né? Se a pessoa tá preocupada, é que ela faria igual. Ditado de vida real, Já todo mundo vi- ouviu os mesmos. É. Isso. E ela tinha um pra mim. Ela falava, filho, não interessa o que você faça. Você pode ser o que você quiser. Você quer ser advogado igual seu pai, você pode ser. Eu queria ser cientista da NASA. Meu sonho era ser cientista da Ia se dar NASA. bem. Você pode ser o que for, você pode limpar a rua, você pode cortar cabelo igual eu fiz, mas seja o melhor. Então havia uma sementinha na minha infância que era assim: seja o melhor, dê o melhor de você. Não acorda de manhã pra fazer mais um dia, seja o melhor. Uhum. Se é pra ser, se você decidiu, a gente estava conversando no almoço sobre decisão, se você decidiu fazer, decida e seja o melhor. E outra coisa que também acho que foi fundamental para construir o que eu construí, não no começo eu até vou conversar mais com você, com a gente. O meu pai dizia, eu passei muita dificuldade na infância, sobretudo depois do falecimento do meu pai. Mas quando meu pai ficou doente, meu pai amputou as 2 pernas, eu tive que cuidar dele. Caramba. Eu tive que cuidar dele sozinho, porque minha mãe, enfim, Você era jovem ainda? meu pai perdeu as pernas, eu tinha 13 anos. Jovem. E aí eu limpava a bunda dele, dava banho, era aquela coisa assim de cuidar dele mesmo. Caramba. E eu queria arrumar emprego logo. E aí meu pai falava, você não vai arrumar emprego, porque eu queria indústria, né? Porque em Santo André, sou de Santo André, tava procurando lá na petroquímica, alguma fábrica, né? Era o que você podia ter. E meu pai falava, você não vai conseguir. Mas por que, pai? Você nunca vai ser um número. Você não Caramba. nasceu pra ser um número. E naquela época eu não entendia muito bem isso, eu achava mais que ele tava me desafiando a não conseguir um trabalho, um emprego. Mas isso também foi uma outra sementinha que eu não quero ser o número e tem que estar comigo também não é um número. Uhum. Falei isso pra minha equipe aqui. Claro que cada um tem a sua jornada, pode ir e voltar, mas cada um tem uma história aqui. Eu quero cuidar de você e eu não quero que ninguém seja um número e eu não vou ser um número na vida de ninguém. Se é pra estar, é pra somar. Se não puder, eu vou embora. Vai ter outra pessoa pra fazer. Talvez esses elementos trouxeram as doses necessárias para uma jornada de sucesso. Mas, com certeza, e é muito fácil falar depois, né? O final do filme é muito mais interessante que o meio do filme. Mas esses momentos que eu tive de dor e de solidão, que é a questão da doença do meu pai, que é a questão de literalmente passar fome. Passar fome não é aquela dorzinha de, eu tô com fominha hoje. Eu não tive o que comer. Eu vou contar um episódio que é muito forte pra mim. Uhum. Eu já tava devendo pra todo mundo, meu pai já havia falecido, a minha mãe tinha problema, minha mãe era alcoólatra, né? Tinha problema com álcool. Minha mãe tava dormindo, eu passei o dia inteiro sem saber como que eu ia comer. Aí quer saber de uma coisa? Vou assistir televisão. Vou ver televisão. Dane-se. Tô vendo televisão, passa aí meio-dia, 1 hora, 2 horas. A fome começa a dar Você começa a ficar. Dor de cabeça já começa, já termina. Quando deu umas 5 da tarde, tocou o telefone. Tocou o telefone, não, tocou a campainha. E eu. Nesse momento eu olhei pra cima e eu xinguei Deus. Eu falei, eu só tenho televisão. Agora você vem cortar minha luz, porque a luz tava devendo. Uhum. Então eu imaginei que era Alguém cortando a luz. a Eletropaulo, a época era Eletropaulo, hoje tem N, mas... Quando eu desci, dava pra ver, não dava pra ver embaixo da porta, dava pra ver em cima. Era minha professora de português. Falei, aí você imagina, eu português, eu fiz tarefa, eu sou o melhor aluno da... Por que o professor de português está aqui, né? Aí fui descendo, quando eu abri a porta, ela tava com uma cesta básica. Porque os professores sabiam Da dificuldade da tua. história, ela achou meu endereço, ela achou, fez uma vaquinha com os professores, compraram comida e me levaram no dia que eu não sabia. E o dia que você tava com fome. E o dia que eu estava. Então,
ao mesmo tempo eu sou grato porque sempre teve uma providência, de alguma forma, me ajudando nos piores momentos, mas esses momentos me ensinaram muito a insistir, a persistir, a ter fé. E a partir de então eu sempre lutei por objetivos e criei aí as melhores ferramentas para isso. Me deu de contar essa história, eu acho que você Irado, nunca não conhecia a não história. conhecia. O meu começo foi muito dolorido. Uhum. Imagina com 13 anos o pai, Sem que as é o seu pernas. herói, perde as pernas, você cuida dele. A mãe no alcoolismo, indo e voltando de casa. E aí, com 16, o seu pai falece. E você não tem mais ninguém nem para pedir conselho. Caraca. Você não tem o sentimento de estou completamente sozinho. E aí é só com o joelho no chão e rezando que eu consegui Caramba. algum tipo de acalento. Me deu uma coisa que não tem coisa que eu não consiga passar. Essa era a sensação. Se eu passei disso, não tem nada que me segure. Olhando a sua fé inabalável de que ia dar certo e tal, as coisas que você ouvia, as dificuldades que você passou, quero voltar um pouquinho antes da dificuldade nas coisas que você ouvia do seu pai e nas coisas que você ouvia da sua mãe. Por que eu quero voltar? Porque a gente fala na Jornada PUV muito que a nossa mentalidade ela é criada de acordo com a realidade que nós tivemos lá no passado, porém, o fato principal não é a realidade. O fato principal é o significado que a gente dá para aquilo que ouviu, que viveu, que sentiu. Então, tem gente que vive momentos difíceis e, ao mesmo tempo, tem gente que vive momentos difíceis dando um significado bom e outro dando um significado ruim. Então, quero ouvir na sua opinião, não na sua percepção como conhecedor de programação neurolinguística, neurociência, não, na sua opinião de quem viveu isso lá mesmo. O quanto isso realmente influenciou suas decisões. Ouvir as coisas que você ouviu dos seus pais, da tua mãe, como que você reagiu em relação a isso aí? Para mim, claro que quando você vai estudar PNL, vai estudar isso, você começa a fechar o quebra-cabeça. Encaixa as pecinhas. Encaixa tudo. Mas os meus pais foram os grandes professores do que era bom e do que não era bom. Legal. Do Boa. que funcionou e do que não funcionou. Boa. Então eu aprendi o que lidar com dinheiro de maneira XYZ não é boa. Eu aprendi com lidar o jeito que eu não quero lidar com o meu casamento. Que jeito que não é bom lidar com o dinheiro que você aprendeu? É falta de pensamento do longo prazo. Tá. Meu pai era um cara que fez 3 faculdades. Fez Direito, Administração e Contabilidade. Tinha um escritório. Eu me sentia rico na primeira infância, mas porque eu tinha tudo na geladeira. Nunca fui na Disney, mas no ambiente que eu vivia, Tá. eu tinha tudo que eu desejava. Uhum. E meu pai pegava o dinheiro e gastava com tudo que eu desejasse. Se eu pedisse pro meu pai, olha, eu quero um dinossauro que eu acabei de ver, ele ia lá e comprava. Não tinha fim. Uhum. Então não foi uma primeira infância de nenhum tipo de escassez. Tá. Era abundante. Mas você passava fome, você falou? Depois que meu pai ficou doente. Ah, depois disso. Tá. E aí, quando meu pai ficou doente, não tinha uma... Não tinha uma reserva, uma não reserva. tinha nada. Então, isso me ensinou assim, se você não mensura e não segura, eu vi o meu pai de ter dinheiro, de eu achar rico, o filho dele passa fome. Uhum. Vamos lá, dos 9 aos 13 anos, degringolar até a situação de não ter o que comer. Uhum. E de, aos 16, não ter onde morar. Caramba. Então eu tive um começo de infância que eu achava que eu era rico, comprava-se tudo, gastava-se tudo. E na doença que ele teve 2 infartos que derrubaram a casa, derrubaram as situações financeiras. Quando ele amputou as pernas, ele deixou de ser produtivo, não tinha mais dinheiro em casa. Caramba. Então, assim, se preparar para um momento de improdutividade é uma lição para mim. Foi extremamente importante você olhar para esse lado para não repetir isso que você viu. Então, essa é a primeira pergunta. Momentos difíceis que você não quer mais repetir porque você deu esse significado. Agora, poderia ter sido uma pessoa que olhasse para aquilo lá e não, eu vou ser gastão também porque meu pai era gastão, eu vou fazer todos os desejos das pessoas porque meu pai fazia. Então, você poderia aprender com um exemplo, não com um contra-exemplo. Show! E coisas que você via
que você falava, caramba, isso aqui me impulsiona? Da tua mãe, coisas que você ouvia do teu pai, que te levou, repetidas vezes ouvindo ali, cara, velocidade de repetição, forte emoção, que te levou a construir a mentalidade que você tem, que veio deles? Duas coisas, vamos lá. Do meu pai, ele tinha um tesão por estudar. Ele sem as pernas, a gente passava madrugada discutindo o universo. Ele fez direito, a gente falava sobre Big Bang, sobre física quântica. Quem é jovem não sabe o que é uma Barça, uma Delta Universal. Mas a gente abria a Delta Universal para ler, eu e ele. Então essa sede por conhecimento veio que meu pai... Ele fez a última faculdade já comigo, eu estava na barriga da minha mãe, quando ele começou direito. Uhum. Então, meu pai, nascido em 47, ele foi fazer em 85 a faculdade de Direito. Então, ele é um cara que nunca parou de estudar. E eu via isso e eu, seja por osmose, né? Seja por... Eu tenho uma sede por conhecimento que veio disso dele. Uhum. E da minha mãe, uma coisa que eu gosto muito, e ela era amorosidade em pessoa, era a pessoa que falava, eu te amo, pegava, abraçava. Isso eu não deixo de falar eu te amo pra ninguém, mesmo que a pessoa fique enrubescida, é um amigo, olha, eu te amo, olha, o que você precisa de mim? Então essa amorosidade, minha mãe passava uma pessoa sem camisa na rua, ela tirava dela e perguntava se queria jantar em casa. Uhum. Então isso pra mim é uma lição que eu busco sempre aprender, que era uma generosidade grande nas épocas boas, óbvio, cada um tem sua jornada pessoal. Então acho que são esses dois destaques, essa amorosidade e essa sede por conhecimento que meu pai tinha e que ele, sem as pernas, ainda com aqueles remédios de dor forte, a gente ainda ficava discutindo sobre como que o universo vinha, quando você morria, o que acontecia, como que o plástico era formado. Então eram conversas de tudo, qualquer gênero, que hoje eu, inclusive, faço isso com meu filho, com os meus filhos. Hoje mais o Giovanni, que tem 7 anos, conversa mais, a gente fala sobre matéria escura. Então imagina meu filho perguntando hoje como se divide o quarks. O que é matéria escura. Então eu discuto com meu filho de 7 anos, tal qual eu discutia com meu pai. Com seu pai. E é engraçado que eu discutia muito também política com meu pai. E eu lembro um dia, a gente discutia sobre pena de morte e tal. E aí discutia, meu pai discordava de mim, eu discordava dele, ele era favorável à pena de morte, eu sou contrário até hoje, tal. E eu saía, né? Aí minha mãe me contava, ele tava todo orgulhoso de você. Ele não admitia, entendeu? Mas... Por fora... Ele contava que sim. Ele ficava que sim, ele tinha esse orgulho. Então, até eu me sinto, toda vez que eu tenho que debater, trazer bons argumentos, também é um jeito de honrar a memória do meu pai, que eu sabia que ele gostava disso de mim. Então, talvez seja também um ponto que a criança interna, né, busca e honrar. Então, eu sempre procuro os melhores argumentos para os clientes, para minha vida, construir essa estratégia. Isso... meio que é um jeito de honrar. Isso também foi uma estratégia interessante pra mim. Caramba, que irado. Ó, ouvindo a sua história, eu fico viajando aqui, eu fico falando, caramba, quantos anos será que ele viveu isso e tal? Porque, 38 anos tá pertinho dessa fase, tá pertinho lá de trás, não são 50 e poucos. E eu não sei se você tem esse número na tua cabeça, não sei se eu já contei, mas a maioria das pessoas que chegam na jornada PUV, elas estão ali dos 34, 70 e poucos % das pessoas, dos 34 aos 55 anos. Então, você está dentro do início dessa galera. E você me conheceu em que ano? Eu te conheci vou lembrar exatamente o ano, foi 2009. 2009, e você tinha quantos anos nesse tempo aí? 85, 15 mais 9... 15 mais 9... 26. 26. Era essa a sua idade? 27 Caraca, anos. então. Você é uma exceção a essa estatística nossa. Eu também fiz a minha mudança de mindset com 26 anos de idade. Eu me lembro exatamente como foi em dezembro de 1998. E quando você, com 26 anos, tem essa alteração de mentalidade, você consegue construir e visualizar uma vida diferente lá para frente. Então é muito novo, é muito imaturo para fazer isso acontecer.
Então eu não vejo isso na maioria das pessoas. Tem muita gente hoje, principalmente no dia de hoje, com 26 anos e com um monte de dúvida. Chega aos 30 e poucos anos, vai ter mais dúvida ainda. Será que eu escolhi a coisa certa e tudo mais? Então vamos por esse caminho de pensamento, porque eu quero explorar o máximo que eu conseguir da sua estrutura inteligente aí, que é como que eu lidava com as dúvidas, como que eu me mantinha na direção. Porque, como diz Clarice Lispector, direção é muito mais importante que velocidade, né? Então, como que eu me mantinha na direção para me trazer até onde eu cheguei hoje? Porque eu acho que a galera tem que saber, né? Hoje você tem escritório de advocacia, você tem quantos funcionários hoje? 27. 27 funcionários, seu escritório é lindo e tal. Então, como que você chegou no resultado que você tem hoje? Eu vou aproveitar que eu tô aqui na jornada PUV e dividir entre antes e depois de Júlio Pereira. Tá bom. Porque é importante. Legal. Até na minha Show. jornada. Porque eu já contei essa parte do falecimento do meu pai. Quando eu vi eu sem pai e sem direção, né? Eu sabia que eu precisava fazer uma faculdade. E eu sabia que precisava ser pública. Não sabia ainda o curso, se era Direito ou Química, mas eu sabia que precisava ser USP, que era faculdade pública ou alguma federal, precisava ser pública. Então era Enem, eu não ia ter dinheiro, não tinha dinheiro para comer, como que eu ia pagar uma faculdade? Sim. Então eu fui correr atrás de emprego, consegui um emprego de um amigo do meu pai, um escritório de contabilidade, que eu chegava cedo, chegava às 7h30 da manhã, terminava às 5 horas, e estudava à noite o terceiro colegial técnico em Química. Nada a ver com direito. Nada a ver com direito. Ainda com o meu sonho de ser cientista da NASA. Sim. Que, quando meu pai perdeu as pernas, eu ia fazer colégio naval. Eu estava estudando colégio naval, passando nas provas, simulados, estava pronto para o colégio naval, porque achava que do colégio naval eu iria para a NASA, ia estar no mundo militar e eu ia conseguir alçar a NASA, algo do gênero. Uhum. Era algum colégio militar que eu queria ir, colégio naval. Quando meu pai amputou as pernas, eu falei, quem vai cuidar do meu pai? Não vai ter que ser eu. Então eu não vou para Angra dos Reis, vou ficar em São Paulo. E aí fui fazer o técnico em Química no Colégio Singular. E consegui um emprego, ganhando R$700, enfim, mas dava para comer. Naquela época deu para pelo menos trazer comida para casa e pagar um aluguel, que eu perdi a casa logo na sequência. E aí eu falei, eu preciso criar uma estratégia. Isso muito de maneira rudimentar, né? Eu preciso passar. Eu vou fazer o máximo que eu possa passar. Um professor meu me deu os livros de cursinho de graça. Me deu de presente. Não deu todos os livros, faltavam alguns. Esses livros eu nem estudei. Então, eu dividi pela matéria dos livros que eu tinha. Uhum. Peguei Nossa, um eu lembro calendário. dessa época de objetivo. Caderno 1, caderno 2, caderno 3. Eu lembro disso aí. Peguei Caraca, nem lembrava. o calendário do dia da prova, do dia de hoje até o dia da prova. Quantos dias tem? Quantos dias tem? Peguei os capítulos, coloquei capítulo em cada data, coloquei simulado no domingo. Falei, eu vou estudar o tempo todo que eu tiver. E é o tempo todo, literalmente. É estudar até 3 da manhã e acordar às 5h30. Tá digitando, que digitava nota fiscal, com o livro aberto. Ficar com sono e dormir, pedir pro pessoal, se o chefe subisse a escada, que eu trabalhava no andar de cima, batesse na porta, porque eu ia dormir um pouquinho, e era pequeno, eu dormia agarrado na privada, que era pequeno, para dar uma descansadinha, ia fazer algum banheiro, tava estudando. Então, ou eu estava descansando, ou estava trabalhando, ou estava estudando. Estudando o tempo todo, estudando. E assim, terminou a matéria, estudava. E terminou a matéria, tirava, não importa como foi, cumpriu o cronograma. Tá. E eu fui na São Francisco e no Instituto de Química, então eu ficava visualizando, sem saber o que era visualização. Eu entrando na sala de aula como eu tinha entrado, tocando no corrimão, vendo meu nome na lista. E eu tinha uma oração de São Tomás de Aquino, que era a oração dos estudos e tal. E eu rezava, eu tinha lido num livro de anjos, que você tinha que falar no tempo presente. Eu estou passando na FUVEST. Então, todos os dias... Caraca, olha as coisas. Linha do tempo ainda ali no meio do Total, eu estou passando na FUVEST e tal. Então, tudo que eu sabia que podia ajudar, eu botava no meio. Nos simulados, eu simulava exatamente como se estivesse fazendo a prova. Eu tinha um time de prova que eu sabia
o começo das questões, quando levantava para ir no banheiro, o que eu comia na hora. Eu organizei, assim, eu fiz simulados e eu tinha time de prova exato. Então eu botei todas as minhas fichas. Eu lembro exatamente no momento saída da prova da segunda fase da FUVEST. Eu olhei para cima, falei, olha, tudo que eu podia fazer, eu fiz. Se eu passar ou não tenho o que discutir. Não era pra passar. Eu fiz o que eu podia. Eu fiz tudo. Tudo Sim. que eu podia, eu tinha feito. Tudo. De visualizar sem saber o que era visualizar, de rezar. De aproveitar o tempo. De organizar o tempo, de organizar a estratégia, de ir corrigindo e vendo qual matéria que eu tava melhorando, de dar umas calibradas nesse calendário. Uhum. Então fazia calibragem nisso com base nos simulados. Tudo. Que depois você descobre que é PNL, depois você descobre que tem vários nomes legais. Eu entuchei no meio. Que irado. E passei na FUVEST e na Unesp. Passando, o meu modus operandi, e aí, por isso que eu divido antes e depois de julho, foi eu instalei o modo sobrevivência na vida. E eu não desliguei esse modo sobrevivência. Eu continuei sobrevivendo. Ou seja, eu deixei o mundo exterior me pautar. Mas na época desses estudos não era sobrevivência, era uma dedicação de construção animal. Mas na minha cabeça, era assim, ou eu passo ou eu morro de fome, porque eu não vou ter... Mesmo sendo dedicação, tinha cara de sobrevivência. Tinha cara de sobrevivência. Tá. Ou eu faço isso, porque eu tinha uma visão assim, porque eu ganhava muito pouco, ganhava um trabalho que eu não gostava. Esse era um amigo do meu pai, então ele não falava mal da minha mãe, não era legal, eu não queria estar lá. Eu falei, imagina, eu vou continuar ganhando mal num lugar que eu não gosto, do jeito que eu trabalho. Eu preciso passar na faculdade. Entendi. Então foi uma estratégia de dedicação, mas premido, ou vai ou racha. Uhum. Com os barcos pegando fogo, eu não tinha onde voltar. Uhum. Eu não imaginava outra hipótese não passar. Eu não prestei uma faculdade privada. Presta... Era lá e ponto final. É lá e ponto. É USP, Unesp e Enem só. Você não vai prestar mais nada. Não existia outra possibilidade. Isso também é outra ferramenta também que... Não existia outra possibilidade. Vai ou vai. Nossa, esse mindset é incrível. Não existia. Né? Vou passar. É o que eu tenho que fazer. Eu chamo esse mindset de qualquer frase independente de. Então, eu quero tal coisa independente de. Eu vou construir independente de. Por que eu acho que isso tem que ser muito bem pontuado na sua mentalidade? Porque a maioria das pessoas usa a frase eu vou conseguir tal coisa dependendo de, ou se fulano me ajudar, ou se o tempo der certo, ou se a condição financeira, não sei o quê. Então, a grande diferença da linguística de se der certo, se funcionar para independente de, é um dos seus grandes trunfos. Independente de, essa era a faculdade que você ia passar. Ponto final. Que agora, você falando da abrindo o filtro, né? Foi como eu fiz o escritório. Vai dar e vai dar, mas a gente vai chegar... A gente já chega lá? Tá bom. Lá. Foi assim, o escritório vai dar porque eu quero e vai ser o escritório. Show. É porque a mentalidade é mentalidade. É. Não importa o que você vai colocar dentro dela. Foi assim que eu fiz o Né? escritório. Show. Eu decidi, tudo conspirava contra. Não, vai ser. E aí... Caraca, eu tenho uma pergunta aqui que eu vou te fazer depois, então, que Boa. agora me veio uma dúvida. E aí eu Vai. continuei, assim, entrei na faculdade, agora tem que entrar no estágio. Preciso ganhar mais. Aí entrei no estágio. Aí quis ocupar meu tempo com política. Conheci pessoas e aí comecei a entrar em eleição. Enfim, eu sempre tive essa capacidade de construção. Só que a minha agenda virou uma agenda do que acontecia. Eu vivia no modo deixa a vida me levar, a vida leva eu. Mas com resultado. Tá. Logo que eu entrei num partido político, em 2 semanas eu fui eleito presidente do segmento jovem do partido da minha cidade. E com mais 2 semanas, coordenador da Grande São Paulo. Era tudo muito rápido.
mesmo que não sabendo exatamente o que eu queria. Você morava em que cidade nessa época? Santo André. Santo André. Santo André. Sou nascido em Santo André, voltei para morar para São Paulo, mas minha Tá atuação sempre foi ligada a Santo André. E aí, eu preciso arrumar um trabalho melhor. Já arrumava a primeira entrevista, depois eu não consegui passar em nenhuma entrevista na área da química. E nunca perdi nenhuma entrevista na área do direito. Toda entrevista que eu passava, eu mudava Era de lá. trabalho. Era lá o negócio. Era lá. E aí... Então, pra química não tinha um pensamento de independente de. Não tinha. teve. Tá, Não teve. legal. Era um desejo, não era uma decisão. Tá. Era um desejo por curiosidade, não era um projeto. Entendi. E aí no direito eu mergulhei, entrei na política, atuando, todos os cargos que eu desejei eu tive. Então eu tive uma trajetória muito, muito ascendente e rápida. Então você tinha, enquanto os meus colegas de faculdade ganhavam R$ 1.000, R$ 1.500, eu estava ganhando 7, 8, já estava entrava na cidade com a rádio me entrevistando, ia para TV local, virei presidente estadual desse segmento, então foi tudo muito rápido, com sucesso, mas no piloto automático. Uhum. E aí, certo dia, a minha então namorada fez o curso com o Júlio, veio um pouco diferente, e falando para eu fazer. Aí eu briguei com ela, falei, isso é pirâmide, esse negócio não... Eu era contra o negócio de psicologia, não, esse negócio de psicologia não existe. Psicólogo? Pra que psicólogo? Esse negócio é faca no dente, né? Ou você não tem problema, você tem solução, arruma a solução. A vida me mostrou essa capacidade, então eu não privilegiava nenhum tipo de pensamento. Pra mim era tudo baboseira. Uhum. Tudo baboseira. E aí eu fiz o curso, o primeiro curso, né, o momento, pra desafiar a minha então namorada. Eu vou te provar que isso é balela. Quando eu entrei, não vou dizer um pouco o curso, porque é uma questão do curso, e você talvez tenha passado não pelo curso, então é importante deixar sempre Legal. isso sem dizer, mas deu um medinho no começo, assim, o que eu tô fazendo aqui? Quem é esse pessoal? Uhum. Só que eu tomei a decisão, falando, se eu tô aqui, se é pra provar, eu preciso viver essa experiência 100%. Porque senão eu não tô provando nada. E era um provar de que não funciona, De que provar não funciona. Tá. De que ela era muito fraca. Não, de mas que achar... legal, você não foi lá pra analisar sem viver. Você Não, falou, vamos ver isso aí. Não, pra mim, Depois uma coisa que eu te explico sempre não fui funciona, ponto. é honesto e coerente. Isso é a vida, assim. Show. Não vou fazer isso só pra... Não. Então eu tenho que vivenciar pra falar pra ela o que eu achava que era, pra confirmar ou não. E eu sempre fui muito de querer entender as coisas. E esse curso fez eu me descobrir. Uhum. E aí você descobre quem... não vou contar do curso pra não ficar muito no curso. Mas logo depois eu fui pra terapia, óbvio. E a terapeuta me perguntou na primeira terapia, qual a sua comida favorita? E eu, não sei. Ela, qual a sua cor favorita? Eu, não sei. E aí eu descobri o Júlio, né? O curso do Júlio me fez descobrir, pera, você tá vivendo a vida de outras pessoas. E você é foda. Desculpa o palavrão, perdão. Tá liberado. Faz o pi. Pi aí. O Bota YouTube é amigo. É. YouTube é amigo. Você, número 1, o que você tá se conformando de ficar na sombra de pessoas, na agenda de outras pessoas? Para com isso. E aí eu decidi. Falei, pera, você é número 1. Retomei um pouco a mentalidade de sucesso que eu já tinha, mas sem uma agenda. Eu trouxe a agenda para minha mão. Uhum. Só que isso, de uma pessoa que veio do nada, não é tão simples assim. E que estava no piloto automático, não é tão simples assim. Então eu fui criando planos. E meu primeiro plano, pra você ter uma ideia, eu tinha feito direito, tinha acabado de terminar e não tinha passado na OAB, nem tinha prestado. Falei, vou prestar a OAB. Precisava passar em prova? Sei, fiz exatamente na prova da OAB o que eu fiz na FUVEST há anos antes e passei. Uhum. E a minha professora me convidou para dar aula no cursinho.
ato contínuo. Então, eu saí do banco de aluno e fui pro banco de professor na semana seguinte. Uhum. E fui, aí, nossa, eu gosto de dar aula. Eu gosto de falar com as pessoas. Eu gosto de explicar. E comecei a me guiar pelo que eu gosto, só que com uma estratégia que eu pudesse... minha mãe já tinha falecido também há muito tempo, meu pai já tinha, eu precisava me guarnecer. E eu fiz um projeto de passar em concurso público. Naquela mentalidade daquela época, o concurso público ia me dar uma estabilidade para poder viver meus projetos. E quando eu fui fazer essa análise, e eu sei como passar a prova, eu falei, eu consigo passar em qualquer concurso público, mas eu preciso de 2 anos para isso, para me tornar competitivo. E eu não tinha esses 2 anos, porque ia ter eleição. Eu falei, então eu vou ter que entrar no calendário eleitoral, depois eu penso nisso. Entrei no calendário, fizemos eleição, atuei como eu atuava antes. Só que quando chegou no mês final da eleição, eu falei, eu não quero mais isso na minha vida. Com concurso, sem concurso, eu não quero nem concurso, eu quero é sair desse meio. Mas não sabia o que você ia construir ainda. Aí eu falei, o que você quer fazer? Essa pergunta é a treta da vida das pessoas. O que você realmente quer? O que você quer, velho? E eu lembro, eu tava, não vou falar fundo religioso, mas eu estava numa igreja, conversando, que era onde... Não na missa, eu estava numa igreja falando comigo como era um jeito de reflexão. Uhum. E eu lembro exatamente qual igreja, uma igreja na Paulista. E eu falei, eu quero advogar, eu gosto de advogar. Eu quero ser advogado, eu quero meu escritório. E aí veio mais assim, não é que eu quero mandar currículo para um escritório, eu quero o meu escritório. Eu quero fazer as coisas do meu jeito. Eu sei, eu atuava na política, mas eu resolvia problema das pessoas e eu sabia que eu conseguiria resolver estando na advocacia. Então eu falava, pera, o que você faz é resolver problema. Jurídico, olha. Uhum. E você fez direito e você tem uma OAB. O que você vai fazer? Eu vou ter meu escritório. Irado. Independente de como aconteça. E eu tomei essa decisão. Legal. E aí, um amigo meu também desse meio Mas também queria sair. Qual que é o link do curso com essa história aí? Que você foi fazer o curso para provar que funcionava e tal. O link do curso é que eu só comecei a pensar o que fazer da minha vida a partir do curso. Tô falando antes e depois do Júlio, é porque antes o sucesso não era um sucesso. Eram resultados que o mundo exterior me demandava. Entendi. Eu só comecei... Não era o que você queria. Não era o que era eu uma queria. entrega do que estava aparecendo. Que as pessoas pediam. Tá. Se alguém chegasse, eu tenho uma imaginação que se alguém chegasse pra mim, Antônio, faz essa laje aqui pra mim. Fala, tá bom. Entendi. Onde que tá pá? Aqui. Eu não tinha filtro. Tá. Eu tinha... Faço. O que é pra fazer? Tá. Não sabia quanto que eu ia ganhar. Então, tô comendo, tá bem. Tô pagando a conta de agora. Onde eu vou morar agora? Uhum. Então eu ia ver onde eu morava à medida que eu Legal, boa. não decidia nem onde eu morava direito. E aí, depois do curso, você começou a olhar para o que você queria. Depois do curso, o Antônio se redescobriu. Legal. E começou a fazer as coisas que ele decidiu fazer. Cara, isso é uma coisa que eu acredito demais, que é o seguinte. Se você não sabe para onde você vai, você fica resolvendo um monte de coisa que está parada agora. Então, o que eu quero construir financeiramente? O que eu quero construir sobre minha saúde física? O que eu quero construir sobre relacionamentos? O que eu quero construir sobre empresa? Eu quero continuar CLT, tá tudo bem. Quero ser empresário, tá tudo bem. Mas o que eu quero construir? Não é a maioria das pessoas que sabe o que quer. A maioria das pessoas consegue saber com mais clareza o que não quer. Então, do que quer fugir. Então, para deixar um pouco mais claro o que é a Jornada PUV, até para quem está chegando agora aqui, quem nunca veio no canal. Galera, a Jornada PUV é para você construir o fora do comum, para você construir o extraordinário. Então, o que é extraordinário? No seu caso, extraordinário era buscar algo e não continuar fazendo, mesmo sendo legal, o que você não estava buscando. Isso foi extraordinário para você. E quando você passa essa fase, então eu aprendi a buscar o que eu quero. O que vira extraordinário? Porque isso aí virou comum na tua vida. Extraordinário é buscar coisas diferentes, então continuar buscando. Então olha o jogo. Primeiro, eu não sabia que eu tinha que buscar alguma coisa.
Depois, eu descobri que eu tenho que começar a buscar. Comecei a buscar e comecei a alcançar, eu tenho que descobrir que eu tenho que buscar coisas diferentes. Que daí a gente vai chegar no ponto que você está chegando hoje. Mas antes de você dar essa explicação aí, eu quero até falar para vocês que a jornada PUV é muito importante você saber, tem diversas formas de você crescer, diversas formas de você seguir, tá bom? E como que você descobre isso? Então eu gravei um vídeo que eu vou pedir para a equipe colocar agora para gente, que é um vídeo que explica rapidamente, em poucos minutos, o que você pode encontrar aqui. E dentro aqui desse vídeo, aqui embaixo, tem links para você entender melhor dentro desse podcast. Mas, primeiro vamos assistir esse vídeo que a equipe vai colocar para gente. Vamos lá, já que a gente volta aqui. Se você chegou ao ponto de perceber que precisa escalar seus resultados profissionais e melhorar a sua vida pessoal, aqui na Jornada PUV você tem alguns caminhos que você pode seguir. Começando pela mentoria, que auxilia você a aumentar a qualidade do teu tempo, a aumentar a lucratividade e aumentar a satisfação que você tem com todas as escolhas que você faz. Isso pode acontecer de forma individual, isso pode acontecer de forma em grupo, e você, para entrar dentro da mentoria, precisa preencher o formulário que está embaixo desse vídeo aqui, para que a gente entenda se o seu momento atual, se o momento atual do grupo é o momento que vai poder ajudar principalmente você e contribuir com o grupo. É assim que a gente funciona. Agora, se você está em outro momento e quer começar a desenvolver inteligência emocional, liderança e outros aspectos importantes, tanto para a sua vida pessoal como profissional também, você pode encontrar os treinamentos mais vivenciais de final de semana ou de formação que duram aí de 7 a 8 dias, com o link que está embaixo desse vídeo aqui. Eu acredito que se você entender que fazer o extraordinário, fazer o fora do comum o mais rápido possível, vai trazer para você a leveza e o resultado que você mais deseja na vida que você está tendo agora. Então pensa bem, quantas pessoas já passaram por aqui? Hoje, mais de 60 mil. Desde 1998. E talvez você não esteja ouvindo agora essa mensagem no meio desse podcast por acaso. Preencha o formulário que está aqui embaixo, entre em contato com a minha equipe, ou a minha equipe vai falar com você quando você deixar os dados, e aí a gente vai descobrir qual o melhor caminho para que você construa a sua vida extraordinária. Te vejo do lado de cá. E voltando para cá, vamos continuar a descobrir qual foi a sacada que gerou o ponto de virada aí, construiu a vida extraordinária do Antônio Carlos. Porque, galera, nada vai ser magia, varinha de condão, transformação de presente e tal. Nada é muita coisa, né? Mas, eu não conheço muita gente de sucesso que conquistou assim, toma, tá tudo prontinho para você, vai lá. Não conheço. Eu conheço pessoas que tiveram oportunidades de transformação e abraçaram as oportunidades de transformação. Então, hoje, o Antônio Carlos tem mais de 20 advogados, quase 30 advogados dentro do escritório dele. É um escritório que atende empresas. Depois vocês vão, tem o Instagram dele aqui, vocês podem chamar ele aí, tá? Depois a equipe vai colocar, quando ele aparecer de novo aqui, vocês podem seguir o Antônio Carlos, inclusive sigam e mandem mensagem. E outra coisa que eu quero que você entenda, tem advogado hoje que não tem o papel que ele conseguiu construir e conquistar, porque está no começo da jornada, porque não tem certeza do que quer, não porque é uma pessoa ruim ou porque não é bom em direito, não é isso. Às vezes tem pessoas excelentes, mas que não conseguem construir isso. E ele tem as pedrinhas já, que ele andou por cima, sabe qual que afunda, qual que não afunda, para poder ajudar você que quer começar essa vida a construir a sua vida no direito com uma jornada que realmente vale a pena. Então, ele consegue fazer isso também. Mas vamos entender o que ele construiu. Então, vamos para esse caminho aí. Dentro da jornada PUV, você começou a construir o extraordinário. E aí, então, você se transformou em quem? Eu me transformei numa pessoa que sabe exatamente quem é. Eu me tornei uma pessoa que sabe exatamente o que quer fazer da vida. E quem quer impactar. Vamos lá, eu me tornei uma pessoa com consciência e clareza dos meus defeitos. E você não tinha isso antes? Nenhum. A arrogância que protegia. Você era arrogante? Minha vulnerabilidade. Muito. Jura? Eu não conheci você arrogante, pô. Muito. É que. Eu conheci você, talvez, meio-dia arrogante. Talvez meio-dia. Talvez no começo você tenha. Mas eu era uma pessoa que pegava um telefone celular e jogava no assessor. Caramba. Atende isso aí!
Porque era uma modelagem até que eu tinha visto do meu pai. Então era uma Entendi. camada protetora para as pessoas não te machucarem. Enfim, Sim. tem várias tensões positivas que eram A arrogância é a somatória da irritação com o medo, né? Não é só uma pessoa irritada. Ela tem medo de ser invadida. Então eu sou arrogante, eu deixo as pessoas longe e não sou invadido. E afasto, né? Uhum. Então eu não tinha consciência, eu não tinha desejo de consciência. Eu achava que esse negócio de psicologia era uma balela. Papo furado, Eu pra gente achava que fraca. essa mentalidade de coisa fraco. Eu não imaginava, acho que ou as pessoas estavam. Essa irritação com as pessoas, não estava fazendo direito, então, uma falta de compreensão do mundo. Então, eu era uma pessoa extremamente infeliz. Tá. Infeliz. Inclusive. E com sucesso. Tinha sucesso. Isso que é louco. Você não contou uma coisa pra mim aqui. Tinha sucesso, sendo infeliz. Você foi lá no curso pra provar que não funcionava, de que não sei o quê. E aí, conseguiu provar que não funcionava? E aí que eu saí apaixonado pelo Júlio Pereira. Saí completamente com... Eu brinco que esse curso, ele pega um monte de gaveta, abre e vai tirando. Eu não organizei na hora as gavetas. Eu passei 10 anos organizando as gavetas que abri no curso. Que irado. Tanto que eu, com 10 anos de curso, eu fui fazer o segundo curso com você. Putz. Porque aí foi quando eu organizei minhas gavetas, eu falei, agora eu tô pronto Uhum. pra continuar na jornada. Porque eu tinha muita coisa pra arrumar. Uau. Então, eu não olhava para as minhas gavetas, eu não olhava, o curso me abriu. Olha, você tem essa dor da infância, você tem essa relação com a tua mãe, você tem essa relação com o dinheiro, você tem isso com você mesmo. Aí começou a pipocar, falei, pera, eu preciso resolver isso. Uhum. Não que eu tenha resolvido todos, né? Que seria muita pretensão, mas eu organizei tudo isso nos próximos 10 anos seguintes, Uhum. até que eu fui fazer o practitioner com você. Show. Que eu senti meio que já sei andar, eu tava desmaiado. Você me levantou. Agora eu tô andando, vamos voar? Show. Foi assim que foi. E tem contando um pouco de spoiler, né, do curso, esse curso bota os objetivos, né, de vida. E eu lembro que o último objetivo dessa lista, eu consegui 1 mês antes de ir pro practitioner. Então, sabe quando você vai com a lição de casa cumprida? Entendi. Terminou a primeira fase e foi pra segunda. Isso, eu tava. Terminei, senti, agora. Fiz tudo que você mandou, Júlio. Posso voltar aqui pra próxima aula. Show. E desde então nunca mais parei de fazer um curso na frente do outro, porque vi aí a ferramenta de voar. Mas o que mudou a chavinha do curso foi esse olhar pra mim. Uhum. Acho que antes, assim, que eu tinha sucesso e era infeliz, porque era um sucesso falso, era um sucesso desconectado com quem eu era. Era um sucesso que eu achava que estava alegre porque tinha uma plateia de 100 pessoas batendo palma, mas eu não estava falando coisas que eu acreditava. Entendi. E isso, quando você vai botar a cabeça no travesseiro, para uma pessoa com os valores que eu tenho, era terrível. Uhum. E quando eu despertei, né? Então, para mim foi um despertar. Eu falei, não, você vai fazer as coisas com coerência. E você vai buscar fazer isso. Então, o objetivo é isso. Então, você vai ter um escritório? Vai. Então, eu comecei a trazer as estratégias, mas o ponto de virada é decidir. Eu decidi a minha esposa. Minha esposa era minha melhor amiga desde os 8 anos de idade. Olha, lá atrás. Falava com ela. E aí, depois do ponto de virada, eu olhei pra cima. Eu lembro, eu tava numa esquina, lembro exatamente a esquina da Caiapônia, uma rua lá do Alto da Lapa. E eu olhei pro céu e falei, não, eu quero casar com a Karine. Ela vale a pena. 6 meses depois eu tava namorando ela. Legal. Você já estava pronto para decisão, né? Para escolher o que você queria. Isso. Antes não tinha isso, as né? coisas começaram... Parece que o universo, ele tá esperando, né? Ali tudo na porta para você decidir e te entregar. Entendi. Então o ponto de virada foi decidir e o universo começar a trazer as coisas que eu estava pedindo para ele, literalmente. Show. E aí as coisas começaram a se encaixar. Claro, teve muito mais esforço ainda. Não foi que tudo virou fácil. Eu entrei na política sem casa para morar e saí sem casa para morar. Eu entrei na política morando na casa dos fundos de um amigo e saí morando na casa dos fundos com um amigo com 30 e poucos anos, com 28 anos nas costas. Comecei o escritório
O escritório foi numa sala emprestada de um amigo do meu sócio. E eu fui morar nos fundos da casa do meu sócio. Isso foi depois do curso. Foi depois do curso. Então, E- teve dificuldade depois do curso. Não foi moleza. Não foi moleza. Isso que... isso Parece que foi uma varinha Mágica. mágica. Não, teve Cara. esforço. Eu vivi. E aí fui casar, a minha esposa segurou a onda de casa. Eu, no começo do escritório, os primeiros 2 anos, eu ganhava R$1.000 por mês. Mas você sabia onde queria chegar. Ó, tem uma pergunta para te fazer. Sim. Que eu acho que para você é muito presente o que você transformou no curso. Óbvio, para os alunos é presente, tá tudo certo e tal, mas o que realmente vale a pena? O curso tem o valor dele. Eu quero saber por que depois tudo isso funcionou. Porque não é todo mundo que faz o curso que tem o resultado que você construiu. Fato. Não existe essa magia. O que você fez na vida real com o que você aprendeu no curso para construir o seu resultado? Qual que é a sua estratégia para a galera entender? Eu não vou falar de estratégia, falo de estratégia na sequência. Mas como o Júlio me explica, fala a primeira coisa que te vem à mente. Então, quando você começou a falar, eu quero falar a primeira coisa que me veio à Qual mente que é? quando você falou. Eu sou apaixonado por mim. Uau. Eu só tinha me esquecido. Então, o curso fez eu olhar pra mim e falar, pô, eu me amo pra caramba. Caraca, que insight, hein? Eu sou incrível. Eu me amo de beijinho. Que da hora. Mano, eu sou Incrível. incrível. Eu tenho orgulho da minha história, eu tenho orgulho de mim, do que eu faço, do que eu sou, do que acredito. Eu sou coerente, eu sou honesto, eu sou amigo, eu sou verdadeiro, eu quero ajudar as pessoas de verdade. Mano, você é fudido. Então aumentou sua autoconfiança no curso? Completamente. Sua segurança? Completamente. Você podia avançar sem precisar ser arrogante, por exemplo. Assim, eu, não somente consciência, mas esse amor, à medida que eu me vi, eu me reapaixonei por mim. Show, legal. Você se encontrou de novo, então. Então, mano, você é incrível, então vou ajudar você. É isso aí. Então a pergunta que fica aqui pra galera. Em que momento cada um que ainda não se encontrou se abandonou, né? Sim. Que às vezes a gente se abandona porque a vida tá complicada. E aí eu tenho que apagar incêndio e tudo mais. E esse reencontro foi importante pra você. Que foi desde esse momento complicado das pernas do meu pai, da doença e da morte Pois dele, é, você teve que se abandonar que eu lá. tive que abandonar. Aí fui indo, abandonado. E o curso, olha, pega, ó, tira a casquinha, olha, caraca. Show. E a partir daí, teve dificuldade, teve, mas era uma dificuldade genuína, buscando algo pra mim. Por mim. Com amor. Puro amor. Por mim mesmo. Uau. E às vezes tem muita gente que às vezes eu falo, não, mas isso é egoísta. Eu falo, não, eu convivo comigo desde que eu nasci. Não tem ninguém melhor do que eu pra contar a minha história. Eu sou especialista em mim. Se eu não me amar, quem vai me amar? Boa. O que vai acontecer comigo? Como eu vou vender algo pra um cliente se eu não gosto nem do que eu falo, nem do que eu faço? Isso não é suportável. Quando eu sento com um cliente, eu sei que eu vou oferecer algo incrível pra ele. Eu sei disso. Eu sei que eu sou demais. Ah, você é arrogante. Não, eu sei que isso não me Não, faz tem melhor uma do que diferença ninguém. muito grande brutal entre a essa diferença. arrogância e confiança. Você está sendo altamente confiante, Olha, altamente seguro. eu não sou melhor do que ninguém, mas eu sou fodido no que eu É isso faço. aí. Boa. Não me dá direito de pisar com ninguém, mas também não dá direito de ninguém pisar em mim. Show. Então, acho que aí a estratégia a partir daí é uma estratégia de botar no papel o que eu quero, como eu quero, criar calibragens e buscar conhecimento. Tá, então eu vou fazer perguntas para ficar mais claro para a galera. Claro. Você demora para colocar em prática ou você aprende e coloca em prática rápido? É rápido. É rápido? Tem que ser É rápido, por exemplo. Aprendeu hoje, você vai colocar em prática quando? Hoje, essa semana, daqui a um mês? Vou te falar de outra coisa. Minha mãe me ensinou, quando você ganha uma roupa, você veste na hora ou no dia seguinte. Você não sabe se vai morrer depois. Aí, Ela tinha morrer de medo que legal. de morrer com roupa sem usar. Legal. Então, se você me der um presente, Júlio, É agora. uma roupa, se eu não conseguir usar na hora, se você me der uma camiseta agora, eu não vou usar agora, porque eu tô de terno e gravata, mas essa noite eu boto a camiseta. Legal. Então você coloca em prática rápido. Vai que eu morro e não dá tempo nem de testar. Caraca, isso aí é uma crença. Porque até a minha crença é o boa. seguinte, eu quero viver muitos anos, mas eu tenho que estar preparado pra morrer agora. Porque eu posso morrer agora, eu posso tropeçar ali, dar um trupicão, bater a cabeça, como tem gente que acontece isso. Então, eu quero usar tudo que eu tiver ao meu alcance Agora. o quanto antes. Ótimo. Segundo,
Então, você tem aí elementos que fazem você buscar conhecimento, que eu sei que é um valor importantíssimo para você, e colocar o conhecimento à prova naquele momento. Ótimo, esse está bom. Segunda pergunta. Se não funciona, o que você faz? Ou eu tento entender por que não funcionou. Ou eu posso persistir ou mudar aquilo. Ótimo. Então, por exemplo, vou voltar lá para a FUVEST. Se passava 2, 3 semanas e não tinha evolução em matemática, eu fazia de alguma outra estratégia. Ou fazia um intensivão de exercício, ou ia para leitura. O escritório, por exemplo, aí retomando para o escritório. Se eu tenho um advogado que não está funcionando direito, aplico para ele alguma ferramenta que eu tenha aprendido. Não deu certo, eu revisito para ver se eu errei em algum ponto, ou eu acho outra coisa. Então eu nunca parei mais de fazer cursos de autoconhecimento, de gestão, de lidar com gente, porque eu sei que o meu sucesso é diretamente proporcional a como eu sei lidar com as pessoas. Maravilha. Então eu procuro ferramenta. Então é procurar ou melhorar o seu uso da ferramenta ou mudar de ferramenta. Show. Então você coloca em prática, muda de ferramenta se precisa. E aí uma terceira pergunta para essa estratégia que eu acho que é muito importante para a galera saber, porque muita gente faz isso, é em quem você põe a culpa ou em quem você põe a responsabilidade, se você não quiser chamar de culpa. É incrível. Como que é essa estratégia sua? Todos os meus... Se você ligar agora para o meu advogado, não tá de ligar ao vivo para você perguntar para eles, porque eu falo para todo mundo. Gente, antes de mais nada, deu algum problema que eu nem sabia. Gente, culpado sou eu. A culpa é minha. Uhum. Agora vamos ver quem pode resolver isso, porque eu não posso, porque eu não sei. Me explica para ver como que resolve. Então, e isso foi o practitioner que me deu. Legal. Isso não foi o M1, foi o practitioner. Que eu lidava muito com culpa, com arrependimento, eu chorava à noite, eu tinha muito uma relação de culpar as pessoas, tinha muito isso. Quem me tirou foi o practitioner, que me deu outras ferramentas que me ajudaram. Mas no escritório eu falo pra todo mundo, culpa. E aí, pessoal, não, você tá brincando. Eu falei, não tô brincando. Ou eu fiz errado, ou eu escolhi a pessoa errada pra fazer. Então, realmente, né? Aí parece que tá palestra ESG, né? Palestra, a culpa é minha. Não é palestra. É tecnicamente, se eu sou o dono do escritório, se eu sou responsável pelo escritório, ou a culpa eu fiz, ou eu deleguei de uma maneira que a pessoa fez errado, ou eu confiei na pessoa. O escritório é meu. A culpa é minha. Uhum. E eu falo pra todo mundo lá no escritório, e a culpa é a coisa mais inútil a ser descoberta. Serve pra porcaria nenhuma. É inútil. Por isso que eu gosto de começar a reunião e falar, gente, a culpa é minha. Já que a gente já descobriu a culpa, vamos parar de discutir isso. Vamos continuar agora. E vamos continuar com o que é útil e descobrir como que eu resolvo isso pro cliente. Então, se a culpa é inútil, o que é útil? O que entra no lugar? Responsabilidade, causas, consequências, metodologia e o que fazer com isso. Maravilha. O que eu gosto e aprendi isso e cada vez está mais consolidado é assim, o mundo é esse. Resistir a sofrer. Uhum. Eu não sei que na sua vida, a sua esposa é de um jeito, o seu cliente... Eu sei que poderia ser de um jeito melhor, poderia. Mas o mundo é esse, mano. Show. Aceita. Falando, mano, que o Júlio também peguei, às vezes você fala isso em curso, eu sempre saio com o vocabulário do Júlio. A vida é essa. Você querendo ou não, se você ficar resistindo, o que vai mudar é o que você faz com isso agora. Então... Eu acho que tem todo sentido. Todo sentido. Quando a gente sabe que não é culpa, que é responsabilidade, eu queria que você falasse o que você pensa sobre essa frase aqui, que eu acho que ela é muito presente para mim, eu gosto muito dela. O problema, ele existe. E quando eu faço parte do problema, ou quando eu não faço parte do problema, eu dou um jeito de correr para fazer parte da solução. Você concorda com isso? Eu concordo. Gênero, número e grau. Eu gosto de outra frase também. Eu uso tudo a meu favor. Uhum. Qual que é o problema? É esse. Como eu resolvo e como eu me dou bem com esse problema. Porque esse problema tem que vir para algum jeito. Tem um jeito de pensar nisso que eu vou me dar bem. Pode eu não saber o jeito ainda. Mas
tem um jeito de se dar melhor possível. Então, eu tenho que fazer parte da solução. Se você não faz parte da solução, você faz parte do problema, porque É isso aí. na passividade você também está prejudicando alguém. É uma decisão simples. Então, passou na frente. Você tem que decidir. Eu falo, pessoal, às vezes passa um problema na frente, só porque não era seu, você ficou de boa. Então você ajudou a dar errado. Então, passou na frente, claro, não é pra ficar. A minha mulher fala assim, você não pode achar que é o Batman, né? Às vezes eu me seguro de querer salvar o mundo. Você começou falando que era, né? Isso, eu gosto de salvar. Se for assim, eu vejo alguém, eu gosto de assumir o problema. Então você tem que saber os seus limites. Entendi. Mas se tem algo que é do seu escopo de atuação, você tem que fazer parte da solução. Perfeito. Você tem que fazer parte da solução. Show. Essa sua mentalidade aí é uma mentalidade que construiu, então, com escritório de advocacia. Fica em que região, em São Paulo? Vila Olímpia. Na Vila Olímpia. Que construiu a sua estrutura de ajudar os advogados que querem construir a mesma estratégia que você tem, a mesma estrutura, o mesmo tipo de cliente, o mesmo ticket, o mesmo faturamento mensal. Então, hoje você ajuda advogados que querem aprender a fazer isso. Então, tá pronto isso. Isso funciona na tua cabeça. E agora eu tenho uma perguntinha que eu anotei aqui, que é a seguinte. Se tá pronto, se funciona na tua cabeça, por que que você tá em mais um ciclo de mentoria comigo de novo, que eu não sei nem se é o segundo ou terceiro ou quarto, nem sei qual é mais. Por que que você tá comigo ainda? Por que que você quer ficar comigo ainda? Essa pergunta eu sempre faço para os meus mentorados quando eles aparecem aqui no podcast, porque é uma dúvida mesmo para eu entender se, caramba, o que eu tô conseguindo entregar que às vezes eu nem vejo que tá sendo tão importante. Eu vou te falar uma coisa que eu falo com os meus advogados. Eu vou mudar de assunto para responder você. Tá bom? Eu falo pro pessoal assim, se você quer fazer a mesma coisa que você faz hoje durante 5, 10 anos, pode ir embora que eu não quero você aqui. Eu tenho uma mentalidade que eu quero crescer e fazer coisas novas e diferentes. Fora do comum, extraordinário. Então, assim, e eu quero gente perto que queira isso também. Eu quero crescer. Eu tenho hoje 27, amanhã eu quero ter 35, eu quero ter 40, eu quero ter 50. Pode chegar uma hora que o número tá ok. Eu vou querer fazer internacional, vou querer atuar em outros negócios, melhorar o jeito de lidar com isso. Então, eu não quero, assim, aí cada um tem sua mentalidade, mas a minha mentalidade não é, de forma alguma, que eu vou fazer a mesma coisa todos os dias da minha vida. Eu vou fazer ou mais ou diferente. Então eu tenho isso, essa busca. Eu quero aprender mais, eu quero descobrir mais, eu quero ver mais ferramenta, eu quero fazer diferente. Para mim, a doçura da vida vem disso. Mas por que comigo então, pô? Eu te falo sempre coisas muito parecidas, Você sabe muito bem, Júlio, que a cada mentoria é diferente. A mentoria e esses processos, eu fiz o curso de oratória, vou fazendo todos os cursos que vem. Passou por tudo que apareceu aqui. Júlio. Vem coisas novas, vem coisas ricas. Então é pela novidade? É pelo conteúdo? É pela mentalidade. Não é somente... Também é pela novidade. É também pelo que você já me falou, mas você me fala de um jeito pra me lembrar. Porque esse negócio, assim... Quando você fala, eu sou resiliente, eu sou isso... pode passar uma imagem que eu acordo todo dia com um sorriso no rosto... pilha Duracell e... Não é assim. Tem dias bons, tem dias que não são bons. Às vezes eu preciso que o Júlio me fale a mesma coisa que ele me falou lá no primeiro curso. Cara, mas o que te traz isso? Por exemplo, você tá naquele dia que não é um dia bom. Você ouviu alguma coisa que tocou ali e fez sentido pra você. O que muda, sabe, na vida real? O que acontece no seu dia? Você ganha mais dinheiro, você ganha mais tempo, você ganha mais lucratividade, você ganha mais outra coisa, você pensa diferente, o que primeiro, acontece? Eu ganho mais consciência. Tá. Às vezes a nuvem vai e te enebria, né? Te turva o olhar, turva a percepção. Então, de cara, você me mostra coisas que eu não estava vendo. Mas dá mais energia, dá mais motivação, dá tudo. Mas eu acho que voltando para o início do nosso papo até, fazer essa consciência revigorar, porque o mundo ele não é simples, ele faz muitos movimentos para você entrar no piloto automático. Uhum.
E o mundo, eu tô falando desde propagandas de televisão até as pessoas do seu círculo íntimo. Uhum. Às vezes você entra numas paranoias que não são suas. Uhum. Então você Cara, até a funciona... etiqueta da sua camiseta. Você fala assim, Sim. não lave com sabão, não sei. Até isso controla você. Controla você. Então é o momento de renovar essa consciência, essa integridade pessoal. Uhum. Pera, o que você quer mesmo? Você já estava saindo do seu script que você decidiu. Você já estava acreditando em coisas que não eram suas. E aí a mentoria e os cursos me retomam. Então você volta pro trilho. Eu volto pro trilho. Tá bom. Eu preciso dessa oxigenação. Aumenta a velocidade? Não. Às vezes aumenta a velocidade, às vezes diminui. Às vezes diminui. Às vezes diminui Tô indo porque muito eu precisava... rápido, não deveria. Não deveria. Olha, interessante. Então, por isso que eu falo que o que melhor é a consciência. Tá. Sempre é a consciência. Uhum. A consciência do que eu preciso naquele momento, o que eu quero, o que eu decidi naquele momento. E sobre a direção? Muitas vezes. A direção, Ajusta, a velocidade, ajusta o que eu não quero fazer, o que eu preciso fazer, o que eu preciso não fazer naquele momento. E aí, dando consciência, com esse amor próprio, fica tudo mais leve, né? Uhum. Então, essa leveza que eu fui adquirindo com os cursos, com as ferramentas, dá pra ser leve. E dá pra ter resultado. Isso é muito louco. Uhum. Que dá pra ter resultado, dá pra explodir, dá pra transbordar, mas você precisa ter consciência. Legal. Boa. Eu queria entender melhor como que você podia transbordar essa sua estratégia aí para a galera que está assistindo, né? Então eu sei que você tem estratégias para clientes e você tem estratégias para advogados, para a galera do ramo do direito. Então, como tem muita gente te conhecendo agora, eu queria que você explicasse como que você pode ajudar essas pessoas se elas precisassem de você, tanto como advogado, como uma pessoa que tem o conhecimento do que você construiu. O que você tem para ofertar para quem está assistindo a gente, quiser te seguir, quiser conversar com você no direct, quiser bater um papo? Vamos lá. Com os advogados, seja mentorados, seja advogados da minha equipe, eu sou muito o que o Júlio é para mim. Tá. Que é a pessoa que deshipnotiza a pessoa. Putz, adoro essa palavra. Porque às vezes, vou falar, recentemente, um cliente chegou querendo certa ação e o advogado conversou, estava fazendo, eu falei, pera, não é essa ação. Vamos pensar qual que é a dor do cliente mesmo? Vamos explicar para ele que o que ele quer não é isso. Qual é o problema dele? Ele quer tal coisa? Vou dar um caso hipotético, assim. Ele quer ficar com a filha? Ele quer pagar menos imposto? Ele quer o licenciamento ambiental? Vamos ver qual que é a dor. Eu consigo ter metodologias que eu identifico qual que é o problema real, que às vezes nem o cliente sabe. E que o advogado vai no afã de querer vender, ou vai na metodologia da faculdade, e faculdade não ensina nada de advocacia. Pode ensinar direito, mas não ensina advocacia. Você é professor de faculdade, né? Não. Faculdade ensina direito. Você usa direito na advocacia 30%, 40%. Pega Nem essa é aí, maioria. galera. Pega essa aí e se liga, hein? Nem é maioria. Tá bom. Nem é maioria. É a mesma coisa como você comparar nadador com piscina cheia ou piscina vazia. Direito é piscina cheia. Agora você bota alguém para nadar só na piscina cheia, você tem bons e maus nadadores. Uhum. O cara consegue se afogar com a piscina cheia. Então o cara pode ter direito e não conseguir advogar. Tá. Então, só é um fundamento para você nadar bem. Mas a advocacia é uma outra coisa. Então eu consigo deshipnotizar, de entender qual que é a dor do cliente e de criar estratégias que podem ser diferentes. Tá bom. Isso eu vou falar do ponto de vista do cliente e que eu ensino para os advogados. Como eu atuei no poder público e como já atuei com empresa pequena, empresa grande, a gente vai criando repertório. Então, o meu repertório, o repertório com PNL, o meu repertório nessas ciências não jurídicas ou ciências até de outras áreas do conhecimento, me dão certas estratégias que um advogado hipnotizado por ele mesmo ou pela faculdade de Direito não pensaria. Uhum. Então, o advogado, ele tem não somente travas, ele não sabe organizar as finanças do escritório, ele não sabe organizar a gestão de pessoas, que ninguém ensinou isso para ele não sabe organizar marketing pessoal, branding, ele não sabe organizar uma reforma, que às vezes precisa de uma reforma no escritório, ele não sabe organizar script de WhatsApp, ele não sabe um monte de coisa,
Mas eu vou dizer mais, ele não sabe advogar. Cara, olha que incrível, né? Isso aí é uma solução, não é nenhuma dúvida que você tem para todo mundo que está chegando. Todo mundo que está começando agora. Se você tivesse isso aí nas suas mãos quando você começou, alguém que fizesse isso, encurtaria tempo e você geraria mais resultado, né? Eu sei que você não gosta de falar quanto por mês, né? Porque não é uma ciência exata isso. Mas um advogado que está começando, um advogado ou que já está andando, sei lá, se ele começar a entender como funciona a sua estratégia, você consegue explicar que tipo de cliente ele vai pegar, que tipo de dinheiro ele vai ganhar, que tipo de... Porque eu acho que as pessoas têm que fazer essa comparação, porque senão elas não conseguem saber se é melhor ou pior, entendeu? Como que você mede isso aí? Você sabe que a gente já até discutiu sobre isso, porque você tem áreas diferentes, realizações diferentes, e eu acho que a pessoa tem que saber conciliar dinheiro com realização. Tá bom. Então, Também acho. não adianta a pessoa achar que, olha, tributário você vai ganhar 200 mil por mês. E a pessoa odeia direito tributário, não gosta de fazer um cálculo. Não vai ornar. Pega uma coisa que ela goste, vai. Mas se ela pega o que ela gosta, o que eu consigo garantir é que ela tem dinheiro suficiente para ter liberdade financeira. Tá, o que é liberdade financeira? Em qualquer área, bem organizado, a pessoa consegue ganhar 15, 20 mil reais em início de carreira. Caraca, então, por exemplo, se eu conheço vários advogados que ganham R$1.000, R$1.500 por mês aí, e olhe lá. É que a maioria deles acha que é advogado, mas não é. São assistentes jurídicos. É que eu falo minha equipe, você vai uma hora decidir se você vai ser assistente jurídico ou se você vai querer ser advogado. E qual a diferença? O assistente ele faz o que pede, ele não pensa no problema, ele só tá lá fazendo uma petição. Protocolar uma petição. Assistente jurídico você tem um monte. Esse a gente paga R$1.000, R$1.500, R$2.500, R$3.000. E o advogado? O advogado ele ganha o que ele quer, com certas ferramentas ele consegue ganhar 15, 20, 25 mil reais. Então, eu tô certo dizendo que se você tira o cara de conhecimento e como ser o assistente jurídico e ter todo o conhecimento de direito e tudo mais, para atuar como um advogado de verdade. Essa é a estratégia que você cria. Essa é a estratégia. Tá. Seja, aí, você tá falando se é dentro do escritório? Não. Tem assistente jurídico que tem cliente também. O cliente chega, eu quero divorciar. E vocês têm aquela petição padrão e você só vai divorciar. Eu não sei se você vai conseguir responder essa aqui para mim, ó. Se eu sou um assistente jurídico com R$1.500, em quanto tempo você me transforma em um advogado capaz de buscar os R$15 mil, por exemplo? Obviamente depende da aplicação de cada um. Obviamente depende do grau de dedicação, de permissividade. Tá bom, ó. Meu pai falou para mim assim, ó, eu banco o seu tempo de estudo com o Antônio Carlos. Fica tranquilo que eu pago suas contas aqui, você não precisa trabalhar mais como assistente jurídico e tal. Quanto tempo eu preciso para estudar com você? 6 meses. Em 6 meses você me dá o conhecimento que eu preciso. 6 meses. Para eu começar a pôr Às em vezes prática. vai fazer um ciclo de você fazer o primeiro passo. Né? Esse próximo passo. Você tem outros depois. Mas é um ciclo de meio ano que você consegue diagnosticar e dar, como eu aprendi com o Júlio Pereira, o próximo passo. Legal. Como que você consegue ter aquele conhecimento. Por exemplo, um cara que chega, por exemplo, nesse caso, o pai pode bancar ele 6 meses, ele não precisa de dinheiro. Tá bom. Então ele precisa estudar e imaginar que área que ele vai querer. Então vamos dizer que ele queira, vamos botar a área de direito tudo diferente, direito aduaneiro. Vamos botar mais prático. Ele quer família e sucessões. Vamos lá, divórcio e inventário. A gente consegue criar uma estratégia. E olha, família e sucessões, ninguém divorcia, ninguém quer toda semana divorciar ou morre alguém. Mas a pessoa vai a qualquer momento fazer isso. Uhum. Então você precisa ter um grau de pessoas que saibam que você faz isso. Uhum. Eu quero me especializar. Então dá para criar uma estratégia em 6 meses, a quantidade de pessoas e contatos que você fez e que você mostrou que tem capacidade de resolver os problemas de maneira diferente. Que só fazer divórcio é simples. Fazer divórcio de uma maneira
que consiga regular a guarda da melhor maneira possível, é diferente. Tá. Fazer divórcio... Estou botando casos da vida prática, Sim. mas eu posso falar licenciamento ambiental. Buscar um licenciamento ambiental num órgão ambiental é simples. Saber, antes do órgão pedir quais são os problemas, isso é uma outra estratégia. Legal. Perfeito. Diminuir o tempo de licenciamento ambiental é uma outra estratégia. Então, vamos vender um diferencial que você diminui o licenciamento de 2 anos para 6 meses? Dá para fazer. Show. Quais são as empresas no ramo? Vamos fazer uma pesquisa? Dá um Google, pesquisa as empresas, liga para as empresas, apresenta por fora. Então, tem várias estratégias no meio para você captar o cliente. Estou falando de captar no sentido amplo, que captação de clientela é uma infração ética no direito. Então, você tem limites. Então, estou falando no sentido amplo, mas de encontrar o seu cliente que tem a dor que você consiga. Legal. Mas isso era mais proibido antes, né, do que é hoje, né? Hoje é mais liberado, pode usar a internet para você Sim, contar pode usar o a que você internet, faz, tem várias tal. ferramentas, mas assim, eu não posso, por exemplo, ainda não posso, eu tenho uma outra profissão e eu vendo o exercício de advocacia para quem eu sou o contador. Uhum. E eu pego para os meus clientes de contabilidade e vendo advocacia. Isso ainda é vedado. Entendi. Então, as formas disso tem algumas jeito- vedações. mas aí os advogados daqui de plantão vão saber o que fazer. Então, você consegue ajudar pessoas que estão começando no ramo. E empresas, porque você tem quantos anos de direito? De escritório? De escritório, a gente está desde 2015. 8 2015. anos de escritório. 8 anos. Mas de direito, eu posso botar 30 anos. 30 anos. Por Sem quê? contar quando você era criança lá, Tô né? contando como criança. Contando quando era do pai. Né? Porque eu nasci sabendo, aos 8 anos, o que é uma ação rescisória. Meu pai, eu ia botar a terno e gravata e falava, filho, o que a gente vai ver no fórum? Ah, filho, a gente vai ver processo. É o pai, a gente vai ver processo. Não, a gente vai ver os autos do processo. Porque o processo é uma relação jurídica entre autor, réu e juiz. E relação jurídica você não vê, filho. Imagina um moleque de 8 anos falando e eu aprendendo sabia isso disso. e tal. Tá, já tava no sangue. Tanto que quando eu fui fazer entrevista para técnica, a pessoa perguntava, mas olha como que você tá vestindo, eu tava terno e gravata, era normal. E eu falava assim, claro que eu tô falando de um jeito mais comum agora, mas o meu natural é com uma imposição de voz, é já falando de uma maneira direcionada, é já falando como um desembargador, né? Excelência, entenda, compreenda. Então, eu nasci com essa encorpação. Você já aprendeu isso. Então, eu sabia que a ação rescisória era 2 anos com 9, 10 anos. Qual que era o fundamento? O que é a ação... você tem a ação principal, você tem a ação cautelar. Então, os elementos do processo eram... Então, Bom, vivo isso já deu desde pra entender que você o início. entende isso desde 8 anos. Desde Meu pai criança, fazia mas- refis de empresas, então questão tributária eu já estava analisando. Tá. Então, essa linguagem jurídica... E aí, fazendo um pouco... Vendendo jabá, né? Vendendo a sardinha... É engraçado, essas reuniões de equipe, eu falo para advogado, minha equipe é majoritariamente feminina, eu falo, olha, eu acho que é assim, não sei onde tá. Procura. Ela vai lá e acha artigo tal, tal, tal. Então essa lógica jurídica era muito, muito natural comigo. Presente, fazia Muito parte da presente. sua vida. E aí, o que eu vendo para os advogados, que eu vendo para as empresas, mas eu acho que para o advogado, e eu quero aproveitar, às vezes a gente tem essa visão sectária, direito ambiental, direito de família. O que eu vendo, o que me faz ter sucesso, mesmo na contramão do que dizem, eu vendo uma advocacia completa. Legal. Vou contar um caso específico. Acho que você ia falar questão de empresa para você entender a preocupação. De uma empresa, se ela quisesse contratar você e tal, você tem portas abertas para receber essa empresa, não só os advogados. Mas né? um caso para mim emblemático, um colega advogado, tributarista, falou, olha, eu resolvi um caso tributário e eu descobri que o cara é servidor público. E você é bom de público, né? Cuida do resto do caso, que agora deve ter alguma coisa aí. Eu fui analisar. E o jeito que o tributarista resolveu aquele problema implicava na demissão a bem do serviço público daquele servidor. E, enfim, tocamos o caso, com poucas teses. E até falei, ó, se você tivesse me chamado um pouco antes, eu teria mudado o seu jeito. Dava para resolver no tributário e no público. Então, acho que para a empresa, até para o advogado também, ter uma compreensão, cuidado com boutiques e com essa especialização do direito, porque ela pode trazer transtornos. O fenômeno jurídico, a vida do homem, ela não é só dia de família.
Quando vai fazer um casamento, tem a questão tributária, tem a questão empresarial, tem várias questões envolvidas. Ah, eu vou comprar uma casa, viu se é uma APP? Então pode ter problema ambiental numa casa, tributário, sucessório, regulatório. Bom, eu já vi que a sua estratégia para se diferenciar no direito é conhecer muito, saber muito, aplicar o que é necessário. O seu pilar, um dos mais importantes, é o conhecimento. Né? Conhecimento, o que você acredita? Liberdade, muito? Liberdade e realização. e realização. Então, conhecimento faz muito parte da sua vida e esse é o grande diferencial. Então, quem gosta de aprender, vai aprender mais rápido perto de você. Quem quer saber qual é o próximo caminho mais certo, tá? Vai ter isso com você. Né? Então, esse é o grande diferencial. Então, além do diferencial conhecimento, me pontua mais um que a gente possa falar assim, cara, o Antônio Carlos é isso mesmo. Se for, eu vou falar que é. Se não for, eu vou falar, não é nada. Fala um ponto diferencial seu. É um diferencial pro positivo, mas eu tenho que forçar muito o primeiro para ser positivo. Eu sou verdadeiro. Eu falo pro cliente, ó, isso não existe. Isso é mesmo. Isso não existe. Não, mas tal pessoa falou mentira. Falou Você mentira compra pra briga? você. Brigo, claro, o banco que eu falo. Uhum. Ah, eu vou pro outro, boa sorte. Você vai voltar pra mim. Pô, é bom ter advogado assim, caramba. Tem um cliente meu que me chama de Lexotan. Que eu falo as verdades e tal, mas eu acalmo ele. Eu falo, isso, mas pode prender? Pode, você pode ser preso. Ah, mas você tá falando, posso, vou mentir pra você? Vou fazer o máximo que não. É assim, assim, assado. Você precisa fazer isso, isso, aquilo. Show. Assim, isso me dá uma liberdade. Legal. Eu vou falar a verdade. Ah, mas aí o cliente vai ficar chateado. Paciência, eu vou falar da melhor maneira possível. Também não vou dar um tapa na cabeça dele, pedala. Não é isso. Entendi. Mas eu não vou vender coisa que eu não entrego, mas nem em sonho. Incrível. Nem em sonho. Não vou falar. Ah, não, calma, causa ganha, né? Não, isso todo mundo ganha. Não. Mas você não acha que é provável? Acho. Mas eu preciso te falar que dá pra perder. Show. E ó, quer saber, pessoal? Eu conheço o Antônio Carlos. E ele tá falando que não vai vender coisa que ele não acredita, e ele não vai vender mesmo, sabe por quê? Porque ele não precisa, você entendeu? Vocês têm que entender, o cara não precisa, ele não precisa vender para pagar boleto, não. O cara tem muito sucesso, né? Então você se dá o direito de fazer isso. Você tem esse luxo, né? Então, você construiu esse luxo. Sim, e dá pra perceber que eu busquei, né? Porque quando eu vi que eu tava, antes de Júlio Pereira, vendendo coisas que eu não acreditava, é um valor, eu quero vender o que eu acredito. E cliente, vou dizer uma coisa pra você que é advogado e pra você que é qualquer profissão. Qualquer outra área. Qualquer área. Tem cliente pra caramba. São 8 bilhões de pessoas no mundo. Por que você vai escolher a pessoa ruim? Pelo amor de Deus, para com esse pensamento que o cara é o último na sua vida. Isso Não é carência afetiva. Ou pode ser alguma outra coisa. Gostei. Não é estratégia. Gostei da explicação. Não é estratégia, entendeu? O cara vai embora? Vai pro próximo. Pelo amor de Deus, não seja escravo de cliente que você nem gosta, que você não acredita. Ah, mas eu preciso pagar boleto. Vai arrumar um jeito, calma. Tem gente, tá te esperando. Tem um cliente querendo comprar exatamente o que você quer vender. E o que você gosta O que você de gosta de vender, o que você pode entregar. Não precisa vender a tua alma ou vender o que você não sabe. Não precisa suportar coisa que você não precisa suportar. Tem cliente, tem muita gente no mundo. Mas Show. tem muito. Então, às vezes a estratégia é mudar de localização geográfica. Às vezes, eu não sei qual que é a estratégia na sua vida. Eu ajudo advogados a entender a estratégia. Por isso que não é uma receita de bolo para qualquer um, não é padrão. Porque tem uma estratégia. Mas entenda, tem muita gente nesse mundo. Tem muito dinheiro. Tem crise financeira, tem muito dinheiro rodando nesse mundo. Pandemia, teve gente que ficou mais bilionária ainda. Tava todo mundo chorando e teve gente ganhando dinheiro. Show. Eu entrei na pandemia com 7 advogados. Saí da pandemia com 25. Pois é. Pandemia! E essa sua crença, essa sua fala, né, de que tem muito dinheiro, tem muito cliente, não sei o que, te facilita até de ajudar mais advogados a terem sucesso. Sim. Porque tem pra todo mundo, caramba. Você não precisa esconder o ouro, né? Eu já tive
Não tô falando que eu nasci assim, eu já tive essa Crença. sensação, essa crença escassa. Eu preciso tomar, vai que ele não gosta de mim. Era uma crença até afetiva, por isso que eu falo afetivo, porque o meu fundo, minha intenção positiva era muito mais afetiva do que estratégica e econômica. Mas assim, tem muita gente. Com a internet, então, amplia muito os seus canais. Tem estratégia para tudo. Se você, qualquer profissão que você seja, tem alguém esperando. Talvez você precise empacotar de um jeito, achar um jeito. Mas tem muita gente no mundo. Acredita nessa abundância, porque ela é real. São milhões de pessoas. Tem dinheiro vindo, tem dinheiro do exterior, tem dinheiro do interior, tem gente com problema. Todo mundo que tem problema paga por uma solução. Paga. Dinheiro é uma energia que você dá em troca de resolver um problema teu. Simples assim. Simples assim. E você merece ganhar dinheiro. E você recebe essa energia porque você está dando. Você merece isso. E a pessoa merece seu serviço. Ó, eu não sei se você tem noção, mas olha lá. A gente tá há quase 1h30. Podemos ficar mais 10. Ficaríamos mais umas 10 horas falando. Tô achando muito legal o nosso papo. Muito... sabe, que gera muita... A palavra que você gosta de usar, muita consciência para as pessoas. E isso não é só sobre o direito, é sobre você. Então eu quero fazer uma pergunta antes da gente terminar, para você trazer para a gente aqui. O que você está lendo agora? O que você está estudando agora? Que tipo de coisa você está buscando além do direito que pode gerar essa mentalidade em você? Eu estou lendo um livro sobre entrega incondicional, que é sobre a qualidade de presença e de aceitação do universo. É um CEO, um cara que fez coisas bilionárias. Entrega incondicional, eu acho que em português. É um livro muito bom, é um CEO, muito sucesso. E que ele teve sucesso quando ele percebeu que ele era quem observava. Que existia alguém aqui, mas ele é meio... Tem uma espiritualidade envolvida, tem algo. Então você não precisa ficar nesse psicodrama seu. Entrega, confia no universo. Confiar no universo não é passividade, muito pelo contrário. Sentar e esperar. Não é sentar e esperar, tem nada a ver com isso. Tem nada a ver com isso. Mas essa entrega é o que? É sobre a entrega do seu produto e serviço ou é... Não, a entrega sua entrega pro mundo. de você pro entrega mundo. de você pro mundo. Olha, eu vou dar a minha intenção, eu tô aqui no podcast. Eu não tenho expectativa nenhuma nesse podcast. Tá bom. Eu não sei se vai gerar contratos pro meu escritório, se vai gerar mentores. Possível que sim. Mas qual que é a minha intenção aqui? Qual que é a minha entrega? Eu vou entregar o melhor que eu tenho, o melhor que eu aprendi. E esteja presente. Então, esse livro fala muito sobre essa confiança no universo. Show. E eu estou buscando muito melhorar essa qualidade de presença. Eu tenho percebido. Eu imaginava e dizia que todos os problemas são de comunicação. Tá bom. E eu estou renovando essa tese minha pessoal. E acho que todos os problemas são de distração. Gostei. Porque algum barulho, seja uma mágoa do passado, seja um medo do futuro, que te distrai e você dá passo em falso. Caramba. Gostei, hein? Mas quando você está presente, sabendo o que você quer, quem você é, e 100% compenetrado, tô eu aqui, o Júlio, o mundo não existe. O antes não tem como eu mudar, o depois eu não consigo controlar. A única coisa que eu posso fazer agora é dar tudo que eu tenho para esse podcast, para você que tá me ouvindo. É a única coisa que eu tenho para fazer agora. Perfeito. E eu tô nessa busca de ter ferramentas dessa qualidade de presença de estar 100% entregue ao universo, à minha intenção, ao meu desejo, aqui contigo, ouvir você de verdade. E aí você tem várias ferramentas PNL que fazem todo sentido nessa busca. Ouvir, tá conectado, é você que, se tiver algum problema aí, manda direct message pra mim, me acha no Instagram, eu posso te ajudar, o que eu puder te ajudar, eu vou estar presente lendo a sua mensagem, vendo o que eu posso fazer. E é isso que faz o universo conectar. O que você acha que um advogado tem que estudar, além de direito? Que tem que estar em primeiro lugar? Pessoas e comunicação. Tá. Eu digo que o direito, digo isso em sala de aula, Júlio. Direito é uma tecnologia de linguagem. Tá.
Direito, jornalismo, marketing, é a mesma coisa. Uhum. Só muda o que você vende para quem você vende. Tá. Porque o jornalista, ele vende um fato como verdadeiro e útil para alguém. O marketing vende este copo como sendo útil para alguém. Eu, como advogado, tenho que vender que o meu cliente precisa receber a indenização de Entendi. tal pessoa para o juiz. Mas eu uso a linguagem, a fonte do direito que tem as leis, mas tem também a jurisprudência, tem os costumes, tem o sentido de justiça. Então é uma persuasão. E para persuadir alguém, eu preciso saber duas coisas. Quem é essa pessoa? Como me eu lido comunicar. com esse ser humano e como eu conecto o meu ser, eu, com aquele ser humano. Entendi. Se você sabe fazer isso, você sabe ser um bom advogado, você sabe ser um bom publicitário, você sabe ser um bom podólogo, né? Dá pra fazer tudo. Show. Então, Tem que estudar você gente precisa de gente. e comunicação. Porque você não se comunica com um macaco, formiga. Se você pensar só na comunicação, você vai com formiga. Tal, fala... Não. Você tem que saber gente, você tem que se colocar no lugar do outro. Eu sempre falo isso para meus advogados. Escreva com um processo de mediunidade sua de ser incorporado por quem vai ler. Uhum. Porque se você escrever para você, egoísmo é tudo menos advocacia. Uhum. Então, é um juiz? É um juiz que é de primeiro grau? É interior? Capital? Que tipo de juiz que é? Que causa que é? Como que você acha que ele vai ler isso? Se você fosse juiz, como você faria? Se você fosse aquele juiz, como você gostaria de ler? Dá pra ajudar ele a ler mais rápido? Dá pra escrever menos? Dá pra grifar melhor? Dá pra fazer quadro? Então, ajuda o juiz a te ajudar, pelo amor de Deus. Ou você vai escrever só pra você? Lê isso. Se você não quer ler, que é pago pra isso, imagina o juiz que tem uma pilha de monte. processos. E uns bem mal feitos. Então, se coloca no lugar do cliente. O cliente quer receber o e-mail como? Com um monte de juridiqueza? Ele entende aquilo. Uhum. Então, você quer vender pro cliente? Entende o cliente. O cliente é o quê? Fala a É língua um dele, açougueiro? Ele é um jardineiro? Ele é um bilionário? Entende o que ele quer ouvir? Como ele quer ouvir? Né? Uhum. Então, é o básico de um advogado. Então, ele precisa entender de pessoas Uhum. e de comunicação. Maravilha. Isso é fundamental para você advogar de verdade. Maravilha. Dá pra perceber, né, Júlio, que eu tô falando tanto de venda como de entrega pro juiz. Envolve tudo. Uhum. Quando eu descobri a PNL, eu falei, meu Deus do céu. Essa ferramenta é a ferramenta. Essa ferramenta é a ferramenta. É a Isso que eu aqui é o preciso. direito. É. Isso aqui é direito. Isso aqui é Uhum. tecnologia de linguagem. Show. Isso aqui é direito. Então, a PNL deu vários approaches em mim. E também, falando de conhecer de pessoas, você precisa se conhecer também. Uhum. Senão, numa reunião que você vai ajudar um cliente, você pode acabar atrapalhando. Tá. Porque não lidou com suas dores internas, com seus... Já tive uma reunião recentemente que a advogada particular começou a gritar. E eu, o advogado, o colega de banca, olhamos um pro outro e falamos, ela vai perder. Teve um caso recente, aí esse caso é incrível. Um caso trabalhista. Diretora, né? Ex-diretor, caso de como que é? De grande valor. E tava o acordo pronto. E a advogada começou a ficar irritada e cancelou o acordo. Não deu certo o acordo. Improcedência da ação. Ela perdeu. Ela recorreu, ganhou no tribunal, voltou, improcedência de novo. Porque ela se perdeu emocionalmente. Ela ali. se perdeu emocionalmente. Ela errou nela mesma. Então, comunicação, conhecer pessoas e se conhecer, né? Se conhecer. E se conhecer pessoas, tá. Os outros Os e outros assim mesmo. e assim mesmo. Por exemplo, Tá bom. conhecer pessoas tem esse binário. Você tem que conhecer o outro, mas tem que se conhecer também. Essa advogada, da parte contrária, minha sorte foi que da parte contrária, se perdeu o tempo todo. Deixou de fazer o acordo e foi muito mal na audiência. Uhum. Ficou irritada. Aí fica Gritou fácil o jogo. com a né? juíza. Aí fica fácil pra você, né? Como você... Aí facilitou a vida. E eu tava bem, né? Agora tranquilo. Eu não fiz audiência, foi minha equipe que fez. Foram 3 advogados fazendo audiência, foram me contar. Falei, agora Ficou fácil. ficou fácil. Então, assim, se a pessoa tivesse o mínimo de autoconhecimento, nem é muito, é o mínimo de conhecer pessoas que você não grita com o juiz. Eu acho esses memes, assim, mó engraçado, mas tão absurdo. O cara gritando, eu vou dar mais de prisão pro juiz. É bonito pra meme. Pra estratégia,
Não tem sentido. Pra sua paz interior, menos ainda. Que paz você vai ganhar gritando com alguém? Uhum. Independente de ser juiz ou não. Independente de ser juiz ou não. Que seja isso o aí. juiz, que seja o guardinha da frente, o servente, não importa. Onde você pensa que você vai na vida achando que gritar com alguém vai te trazer algum resultado mínimo? Que primeiro que a primeira pessoa que vai ouvir o grito é você. Você que ouve os mais decibéis do seu grito. Então você tá zoando o seu tímpano, pra começar. Você tá te tirando a paz. Então assim, foi gritar com a juíza pra quê? Pra mostrar o quê? Pois é, né, galera? Vocês estão vendo aqui que quem eu trouxe trouxe muito mais, mas muito mais do que direito, ser empresário, construir um negócio de sucesso e tal. É uma pessoa comum que construiu o extraordinário, fora do comum, com as suas decisões. Então, a gente poderia ficar aqui um tempão batendo papo com vocês, trazendo muito mais conteúdo. Se você gostou desse podcast aqui, eu vou pedir para você comentar aqui embaixo, mandar para as pessoas que precisam conhecer estratégias de tirar a vida do comum e construir o que realmente querem viver. E agradecer de coração aqui a sua presença. Eu sei que você teve que parar seu dia para vir para cá. Eu sei que você teve que sair dos seus afazeres, teve que não marcar reuniões e colocar isso como prioridade. E agradeço mesmo. Muito obrigado por ter feito isso, de verdade, tá? A gente tá junto, numa jornada incrível aí. Tem mais ciclos de mentoria e muita coisa boa para acontecer. Mas antes da gente ir embora, eu quero que você deixe, como eu sempre peço, uma mensagem para a galera que assistiu até agora e para que eles já possam dar um próximo primeiro passo importante aí na vida deles para construir a vida fora do comum, para construir a vida extraordinária. Primeiro, agradecer Obrigado. a oportunidade. Eu que Agradecer agradeço. você que está ouvindo a gente até aqui, que é um ato também de dedicação. E eu vou dizer algo: procure se conhecer. Essa é a lei maior para você ter sucesso. Mas eu vou dizer algo também diferente. Mas não é o tempo todo. Você tem que ter um momento de se conhecer e um momento de executar o que você decidiu. Porque às vezes você fica... Ou a pessoa não se conhece, ou ela fica 100% no autoconhecimento. E aí só fica... Então assim, você vai ter sucesso? Se conheça, decida o que você quer e execute. Não dá para ficar o tempo todo também se questionando. Então, primeiro passo, se conhecer. Mas o segundo passo é fazer. Se o seu segundo for se conhecer, você entrou no looping que não vai te trazer sucesso. Uhum. Primeiro, se conheça. Na sequência, decida. Na sequência, faça. Depois de um tempo fazendo, com os resultados, você até precisa ter momentos de reflexão. Eu uso aí momento aí... Ano novo, aniversário, alguma efeméride que colabore com esse momento de reflexão. Não é qualquer momento. Mas se conheça, decida e haja. Faça. Independente do que você faz, independente do que você seja, você vai ter sucesso. Não tem como. Não tem como você não ter sucesso. Ai, ai. Tá aí, galera. Tá aí. Muito obrigado mais uma vez por você ter ficado até o final. Pessoas que são pessoas como você que está desse lado aí, são as que vão construir um mundo melhor, muito melhor para a gente viver, que é um mundo fora do comum, um mundo extraordinário. Então fique de olho nos próximos episódios, tem os anteriores também com pessoas incríveis e esse episódio de verdade foi muito especial com o Antônio Carlos. Vai lá, segue ele, manda uma mensagem para ele no direct para ele saber que você assistiu e o que você gostou aqui desse episódio, tá bom? Um grande abraço, estaremos juntos nos próximos episódios e vejo você dentro dos nossos salões no curso que você estiver pronto para fazer. Fui, valeu!